E é com ela, Virgem de Guadalupe, que nós começamos mais uma Vida Não Para te mostrar que todo dia é dia de renovar as nossas esperanças, renovar tudo que nós acreditamos e, claro, pensar de maneira diferente muitas vezes, né? Tudo aquilo que a gente acreditava ser certo num dia, de repente se tornou diferente no outro. A vida é assim. A gente acabou de assistir a missa com o padre Reginaldo Manzotti. Agora sim estamos prontos para começarmos mais uma semana de coisas boas. Aliás, mais um dia de coisas boas. Estamos no meio da semana, né? E tem muita informação hoje para você. E eu vou começar falando de receita, isso mesmo. Ontem foi o dia da pipoca aqui nesse programa, hoje é o dia do sorvete. Só que esse sorvete, dá só uma olhada nas gostosuras que estão aqui em cima. Esse dia do sorvete vai te surpreender, porque o chefe que vai fazer essa delícia já está aqui no estúdio e ele vai ensinar uma receita, gente, de sorvete, só que uma opção extremamente saudável. Sem açúcar, isso mesmo. Então a gente vai aprender a fazer essa delícia para aproveitar esse restinho de verão. Epa, restinho de verão? Isso mesmo. No dia 20 de março começa o outono, minha gente. E nós aqui já estamos sentindo essa mudança nas temperaturas. E aí na tua cidade, como é que tá? Ainda rola tomar um sorvetinho? Então, fica aqui comigo que o programa tá lindo hoje. E agora, você sabe o que é um profissional, ou melhor, o que um profissional optometrista faz? Hoje eu recebo aqui no estúdio este profissional que vai falar sobre o Março Verde, que é a campanha de conscientização na saúde visual, para a saúde dos nossos olhos. A gente vai descobrir a importância da optometria no Brasil e para descobrirmos as doenças de maneira rápida, sem esperar muito tempo, sem comprometer realmente a sua visão. Tá bom? Além disso, eu quero te fazer um convite. Hoje eu recebo aqui no estúdio uma especialista, uma ginecologista, que ela vai falar sobre a pré-menopausa. Você pensa assim, esse assunto não é para mim. Deixa eu te contar uma coisa. A pré-menopausa ou a menopausa, ela é assunto para a família inteira. Sabe por quê? Porque as mulheres que estão vivendo situações como ondas de calor, ou os famosos fogachos, vermelhidão nos olhos, no rosto principalmente, suor e palpitações no coração, a dificuldade até para a gente esvaziar a bexiga, a perda de urina assim repentina, o aumento da irritabilidade, da instabilidade emocional, tá mais nervosa, tudo é resposta assim, pronto, em cima, chora descontrolada, alguns sinais o nosso corpo ele começa a emitir que a gente está num momento mais delicado, que a menopausa, ou melhor, a pré-menopausa já está dando esses sinais para a menopausa em si chegar. A doutora Samara Mendes já está aqui, ela vai conversar com a gente daqui a pouquinho e eu queria que você prestasse bem atenção nisso, porque a menopausa ou a pré-menopausa não é um assunto da mulher só. É um assunto da família inteirinha. Todo mundo tem que estar atento a esses sinais. Porque muitas vezes a mulher não percebe esses sinais. Então a gente vai te mostrar um pouco mais sobre isso e, claro, vamos entender o que fazer, né? Qual é o tratamento indicado nestas horas. Agora, eu quero te fazer um convite para a gente viajar. Vamos lá para Olinda e para Recife. Dom Josivaldo Bezerra, bispo auxiliar de Olinda e Recife, presidiu neste fim de semana a abertura da campanha da fraternidade em 2 dos 12 vicariatos da Arquidiocese. Nós vamos conferir agora a reportagem de Luciana Falcão. Vamos viajar. Depois de abrir oficialmente na quarta-feira de cinzas a campanha da Fraternidade 2025 em nível diocesano, a Arquidiocese de Olinda e Recife promove a abertura da campanha em nível vicarial. O bispo auxiliar Dom Josivaldo Bezerra participou de 2 dessas celebrações. Fiéis do vicariato São Lourenço receberam o bispo no município de Camaragibe, na matriz da paróquia São Francisco de Assis, dedicada ao santo que amou de forma exemplar os pobres e a natureza. Ele é o padroeiro da ecologia, ele é o padroeiro da criação, então ninguém melhor do que outro, padroeiro para nos acolher
nessa abertura. A missa contou com a participação de padres e fiéis das 11 paróquias do vicariato. Na celebração, o bispo lembrou a importância da unidade da igreja. Nós temos que nos preocupar com as futuras gerações, com aqueles que virão depois de nós. Será que vão encontrar ainda um planeta que possa proporcionar vida? Já no município de Escada, que faz parte do vicariato Cabo, a igreja escolhida para a abertura da campanha da Fraternidade 2025 foi o Santuário de Nossa Senhora da Apresentação da Escada. Dom Josivaldo foi vigário episcopal do Cabo por 12 anos. Na época, foi uma das grandes forças para que a igreja fosse elevada a santuário arquidiocesano. Fiéis das 16 paróquias do vicariato Cabo comemoraram a presença do bispo. Uma alegria muito grande poder celebrar este marco também nesse período quaresmal. Então, que todos nós possamos também, agraciados pela proteção da Virgem Nossa Senhora da Escada, vivermos bem esta quaresma e o início desta campanha da fraternidade aqui no nosso vicariato. No ofertório da missa em Escada, flores e mudas depositadas aos pés do altar, em comunhão com o tema da campanha: Fraternidade e Ecologia Integral. Muito bem, depois dessa viagem, agora a gente vai falar dos nossos olhos, só que eu quero dar uma informação muito importante para vocês. Você sabia que 50 milhões de brasileiros têm problemas de visão e que muitos desses casos poderiam ser evitados com um diagnóstico precoce? Nós estamos no mês de março, é o Março Verde. Os especialistas alertam, inclusive, sobre a importância da optometria na prevenção da cegueira, aquela cegueira evitável, tá, gente? Nós vamos entender um pouco mais sobre esse assunto com um profissional optometrista, Franklin Kerber, que é optometrista e diretor do Conselho Regional de Óptica e Optometria do Paraná. Estou muito orgulhosa de mim, viu, Franklin, porque eu não titubeei ao falar optometrista, que é o nome mais difícil, né? Tudo bem? Tudo bom? Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde, Carla. Muito obrigado pelo espaço aqui para conversarmos um pouquinho sobre saúde visual. E realmente, optometria não é uma palavra que a gente ouve todos os dias, né? Então, às vezes, o pessoal engasga um pouquinho, dá uma travadinha. Você foi muito bem. Foi muito bem, obrigada. Para a gente entender, eu queria saber o que faz um optometrista. Qual a tua profissão? O que você faz? Perfeito, Carla. Então, um optometrista, ele é um profissional de saúde, de atenção primária em saúde visual, tá? Ele é um profissional de formação própria, então ele não é uma especialidade dentro da medicina, mas é um profissional de saúde com formação própria, né? Certo. A rotina do optometrista é a avaliação visual básica, o exame de vista mais básico que talvez muitos dos que estão nos assistindo já passaram, né? Certo. E agora a diferença, né? Como você disse, o oftalmo, ele tem essa questão da medicina, obviamente, e o optometrista, ele é especialista em visão. São duas profissões diferentes. Se você encontra algum problema nos olhos de alguém, você encaminha ele para um oftalmo. Funciona assim? Isso, mais ou menos isso, Carla. Quando o problema pode ser resolvido com uma prescrição de óculos, ou com lentes, ou com terapia visual, o optometrista já dá a solução, já providencia, né, a prescrição desse óculos, dessas lentes, né? Mas também quando nós encontramos algo mais sério, algo que precise de tratamento médico, de fato, medicação, passar por um procedimento cirúrgico ou simplesmente um exame mais detalhado para afastar essa possibilidade, aí sim nós fazemos a referência, né, o encaminhamento para o profissional médico. Você trouxe aqui pra gente um olho, pra gente entender ele visto de vários ângulos aqui, né? E aqui seria a parte interna dos nossos olhos. Dá só uma olhada como ele é. Então, assim, para quem tá assistindo a gente, que tá com alguma sensação. Quando eu digo sensação, ó, ele vai ficar paradinho aqui, a gente vai estar mostrando, tá? Então aqui, a parte frontal dos olhos, a parte que nós realmente vemos, e aqui a parte interna. Quais são os primeiros sinais de que algo está errado e que a pessoa leva isso como se não fosse nada? Ah, é normal, eu sempre enxerguei desse jeito. Perfeito, Carla. Então, a maioria dos problemas visuais, eles surgem de forma silenciosa, né? Não é da noite para o dia, na maioria dos casos, que você vai sentir que a visão piorou ou alguma coisa assim. Mas alguns sinais são bem importantes já
na infância. Então, já para os pais se atentarem no comportamento dos filhos, né? Aproximar demais os objetos, por exemplo, para enxergar bem ou para executar uma tarefa, né? Ao assistir televisão ou agora com os dispositivos eletrônicos, levar muito próximo. Ficar com o celular aqui, assim, né? De Exato. frente, muito próximo dos olhos. Isso. Também dificuldade com equilíbrio ou esbarrar demais nos objetos, né? Lógico, quando é bebezinho isso acontece mais ou menos de forma natural, mas aí uma criança um pouco mais velha que tenha esse comportamento, talvez seja já um problema visual aí interferindo, né? Não, isso é bem importante, porque olha só, 80%, gente, dos problemas visuais, eles poderiam ser corrigidos de maneira simples, com a prescrição de um óculos. Só que daí as pessoas vão deixando isso pra frente, sabe? Vão levando, minha mãe não usa óculos, meu pai não usa óculos, eu acho que eu não tenho nenhum tipo de problema. E isso não é uma questão familiar, né? Existe um componente familiar, mas não significa que pessoas que não tem ninguém na família que usem óculos, que elas não possam elas mesmas precisarem de óculos. Então, se os pais usam, é importante investigar. Mas se os pais não usam, também é importante, né? Eu falei das crianças, geralmente na idade escolar, né? Quando começa lá na escola, o professor já vai reparar, né? No comportamento diferente, letra, tem uma caligrafia mais difícil, uma letra mais feinha, vamos dizer assim, ou tem dificuldade de enxergar o quadro, né? Esses são os primeiros sinais. Dores de cabeça, olhos vermelhos, irritados, né? Pouco interesse em algumas tarefas que envolvam a visão, né? Então, a criança não quer lá brincar ou não quer desenvolver uma atividade que precise da visão, também pode ser um sinal. É muito importante isso também. Isso é bem importante. Aqui a gente tem exatamente, né, um projeto de como são os nossos olhos. Os maiores problemas, eles estão aqui ou eles estão aqui? Normalmente as pessoas acham que problema ocular é só aqui na frente, é só onde a gente vê. Então, Carla, esses 80% de problemas que seriam resolvidos com os óculos, geralmente eles estão relacionados com a forma do globo ocular, com a anatomia do globo ocular e com essa primeira lente aqui, Pode né? girar. Vamos girar aqui um pouquinho mais, que é a córnea, essa primeira lente, essa pecinha que está transparente aqui, tá? Quando o tamanho ou a força dessa lente, o grau, vamos chamar assim, dessa lente natural que a gente tem, não são adequados, aí acontece, né, a famosa miopia, que a gente conhece muito esse termo, miopia, né, mas também a hipermetropia, o astigmatismo, os problemas que a gente chama de problemas refrativos, problemas que são resolvidos com óculos. E coçar demais os olhos, o que pode acarretar? Veja, quando a gente coça os olhos, a gente interfere nessa mesma córnea. Então, se Nesse cristalzinho aqui. Isso, nessa lente que a gente chama de córnea, né? Que tem esse nome. Então, quando a gente faz o movimento de coçar, pode sim haver, né? Machucar essa região ou mesmo fazer alterações na estrutura, no formato dessa parte do nosso olho. E existe um problema bem sério ligado a isso, né? Que já se sabe que o ato de coçar os olhos desenvolve uma doença chamada ceratocone, que é uma irregularidade nessa córnea, um afinamento dessa córnea que é bastante grave, né? Então, sempre evitar coçar os olhos, né? Sempre evitar coçar os olhos, sim. Fica a dica, e se você já percebeu que você coça demais os olhos e tem que buscar ajuda, busque ajuda, né? Não fique esperando algo pior acontecer, né, doutor? Isso, Carla, eu até diria que antes mesmo de suspeitar de qualquer problema, né, a gente tem que criar o hábito, como qualquer outro cuidado com a saúde, de avaliar a visão rotineiramente, fazer os exames de vista rotineiramente. Pelo menos uma vez por ano é recomendado que a gente passe por uma avaliação visual. Certo. Né? Mesmo que não tenha suspeita nenhuma, incômodo nenhum. Tem que ir. Tem coisas que, apesar de estarem afetando aí o globo ocular, né, a visão, os olhos, não atrapalham a visão num primeiro momento. Certo. Muito bom conversar contigo, Franklin. Muito obrigada, viu, pela tua presença aqui, pela tua vinda. Foi muito importante te receber. Obrigado, Carla. Então, mais uma vez, ressaltar, né, que nós estamos em março. Março nós escolhemos como mês de alerta, de trabalho realmente de conscientização com relação à saúde visual e ao trabalho do optometrista, né? Saber que boa parte dos casos de cegueira, que lá no final vão chegar a uma cegueira, eles podem ser evitados quando esse problema é encontrado bem no início. Então, lembrar sempre de levar as crianças ou mesmo nós adultos, cuidarmos da visão rotineiramente, pelo menos uma vez por ano. Tá certo.
optometrista Franklin aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Para você de casa que está me assistindo, vamos falar agora sobre a sua vida financeira. Mas quem vai dar essa dica é o Rafael. Olha só. Quero falar com você que está aí acompanhando a TV Evangelizar e, de repente, se atrapalhou. Está em dívida. Atrasou a parcela e agora está vendo que é juro sobre juro, taxa sobre taxa e o financiamento está ficando muito caro. De repente, isso está tirando a sua tranquilidade e a sua paz. Olha, saiba, tem solução. Sabe por quê? No seu contrato certamente tem taxa indevida, juro excessivo e até seguro embutido que você não deveria estar pagando. Pois é, por isso é que encarece o seu financiamento. Imagine você poder ter um desconto de 30% na sua parcela. Parcela que você paga R$ 1.200, passar a pagar R$ 900. Da sua moto, de 450 por 300. Isso é possível. E se você acabou acumulando as parcelas, está atrasado, está em dívida, é possível você ter até 87% de desconto em juros e multa. Isso mesmo, uma dívida de R$ 10.000 pode ser quitada por pouco mais de R$ 1.000. E se você quer essa ajuda, pega seu telefone e liga agora, 0800 000 8815. Esse é o telefone que vai te ajudar a sair desse problema, dando até 87% de desconto em juros e multa na sua parcela em atraso e até 30% na sua parcela que está em dia. Rafael, eu já quitei o meu contrato, mas está dentro do prazo de 1 ano. Ainda assim eu posso discutir e reaver aquilo que paguei a mais? Claro que pode, é direito seu. Pega o seu telefone e liga 0800 000 8815. O time Regularize, que faz parte do Grupo Bom Acordo, já está há mais de 10 anos no mercado, vai te ajudar a resolver esse problema e ter de volta a sua tranquilidade. O telefone que vai trazer de volta a sua paz, 0800 000 8815. Nos próximos 10 minutos, todas as ligações, todas as pessoas do Brasil inteiro que ligarem, terão seu contrato analisado gratuitamente. Então, ligue agora mesmo, 0800 000 8815. Obrigada, Rafa. Gente, intervalo super rápido e daqui a pouco tem o quê? Receita de sorvete para você, um sorvete delicioso, super saudável. E eu tenho certeza que a maioria dos ingredientes que nós vamos usar, você tem na sua casa. Então não saia daí, que eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Agora sim, chegou aquela hora da gente aprender aquela receita deliciosa. E eu já perguntei para vocês como é que tá a temperatura aí na tua região. Quero saber. Você sabe como é que você conversa comigo aqui no programa? Manda aqui no nosso WhatsApp. Coloca o número aqui, por favor, produção. 41 98793 6281. Esse é o número para você conversar comigo, para você bater papo e a gente vai conversando e é isso, entendeu? É assim que funciona. E agora eu vou bater papo com ele, tudo bem? Tudo bem. Gente, esse daqui é o chefe Luiz Felipe Tomazelli. Falei certinho o teu sobrenome? Certinho. Tudo bem, Tudo querido? certo, tudo Bem-vindo. bem. Obrigado. Prazer em te conhecer. Pra gente começar essa conversa, você vai ensinar a gente a fazer hoje uma receita de sorvete saudável, né? Vamos começar aqui com os ingredientes, pode ser? Vamos Tranquilo. começar assim? Então vamos fazer o seguinte, tela com os ingredientes, por favor, que daí a gente já vai falando aqui os ingredientes, você já vai anotando, tá? Para esse sorvete, você vai usar 250 gramas de banana congelada, 200 gramas de morango congelado, 60 gramas de iogurte natural integral, tá? E 200 não. 200 é muito. 20 gramas de mel. 20 gramas dá o quê? Uma colher? Duas, mais ou Duas menos. colheres de mel, né? Mais ou menos. Então, para substituir o mel, eu posso usar outra coisa? Se você preferir, não precisa nem utilizar o mel, sabe? Aqui a gente vai utilizar mais para ele dar um doçor a mais. Mas se você tiver uma banana mais madura ou outras frutas banana mais caturra. doces, sim, aí você pode não colocar também. Então pode ser somente com açúcar das frutas. Ah, então ótimo. Então, daí a dica, gente. O legal é que você está usando, que banana que você está usando aqui? Aqui é a caturra mesmo? aham. A caturra, ela é mais doce. Eu não sei qual é o nome da caturra na tua região, mas, por exemplo, aqui no sul a gente fala muito, por exemplo, banana prata
né? Tem a banana nanica e tem a caturra e a nanica, é isso, né? Acho que essa que é a comparação que o pessoal faz. A gente depende da região, ali tem nomes diferentes, né? Tem nomes diferentes. Então, quanto mais doce, melhor, tá bom? Então, vamos começar essa receita? Vamos lá. Então, pessoal, eu queria só dizer que, por exemplo, você pode também utilizar outras frutas. Então, poderia estar utilizando um abacate para dar essa cremosidade. Poderia estar utilizando também um mamão, né, para fazer ali. O pessoal gosta muito de sobremesas com mamão papaya, enfim. É verdade. Né? Enfim, então você pode usar. Aqui nós estamos usando a banana, que vai dar essa cremosidade junto com o iogurte. Mas nós vamos ter o morango que vai dar esse sabor, né? O acidez, o sabor e tudo mais. Nós vamos ter o sabor vindo do morango, mas a cremosidade que pede um sorvete vai vir nele da banana também. Perfeito. Bom? Então, vamos começar aqui. Então, olha só. Liquidificador. Liquidificador, mas pode ser um mixer também, menor, um maior, enfim. Pode ser um multiprocessador. Vai depender da quantidade que você vai fazer também, né? Legal. Tá bom? Então, olha só, nós vamos começar primeiro colocando os ingredientes líquidos no liquidificador. Ou seja, o iogurte, mas poderia ser um kefir também, que ficaria super bacana. A gente aprendeu o kefir, né? A gente aprendeu a cuidar do kefir, né? A saborizar o kefir algumas semanas atrás aqui no estúdio. E a gente está trazendo aqui essa opção para vocês também. O legal do kefir é que é proteína pura, né, gente? Então, é para quem gosta, para quem precisa comer a proteína. Aliás, todos nós precisamos, né, de maneira geral. Então, aqui, gente, eles estão congeladinhos, tá? Então, você pega eles congeladinhos aí na tua casa também. Agora, um pouco menos congelados, mas bem gelados ainda, tá? E o que vai dar essa cremosidade mesmo, eu não posso colocar muito iogurte, senão ele vai ficar mais líquido? Isso. Então, olha, se a banana ali, as frutas estiverem menos congeladas, ele vai ficar uma espécie de uma mousse também, que você pode servir assim também, sem problema nenhum. Mas também pode voltar ele para o liquidificador, né? Ou para o congelador, desculpe. Mas você vai ter aí essas consistências que você pode ou servir mais gelado ou ali um pouco menos. Então, a gente tem uma receita que você consegue servir ela das duas temperaturas, né? Entendi. Conforme o gosto ali. Vamos fazer um barulhinho. Vou pedir pro pessoal aumentar o nosso som aí, para fazer um barulhinho aqui no estúdio a partir de agora. Vamos lá. Acho que... Gente, o liquidificador, ele não pode fazer tudo sozinho, tá, gente? Então, sempre mexer um pouquinho, ajudar ele, porque ele tá batendo algo um pouco mais grosso, né? Se a gente fosse fazer uma mousse ou, de repente, uma vitamina, aí sim a gente poderia colocar mais coisas líquidas aí, né? Tá quase lá. Pronto? Perfeito. Gente, é rapidinho, né? Você faz isso na sua casa, assim, ó, no estalar de dedos também. Rapidinho mesmo. Eu vou fazer o seguinte, enquanto a gente vai montando aqui, eu vou repetir a receita para você que tem em casa assistindo a gente, tá? E aí você vai anotando, pode ser? Vamos lá. Você vai usar, então, 250 gramas de banana congelada. Isso equivale o quê? A umas 3 bananas, mais ou menos? Umas 3 bananas, tá? Depois disso, 200 gramas de morango congelado. Aí, mais ou menos uma bandejinha de morango, tá? Uma bandejinha daquelas que você compra individual. 60 gramas de iogurte natural integral. E as 2 colheres, que dá mais ou menos 20 gramas de mel nessa conta aí, tá? Então, tá aqui, ó, coisa mais linda o nosso sorvetinho. Eu tenho certeza que a criançada em casa vai olhar isso daqui e vai pensar, oba, hoje tem sorvete, né? Coisa boa. Me diz uma coisa, eu quero saber de você, Luiz. Como é que você entrou pro mundo da culinária? Me conta. Olha só, então a gastronomia entrou na minha vida assim de uma forma mais simples possível. Então, nós sempre cozinhamos muito em casa, mães, avós, enfim, sempre nos ensinaram, né? Eu falo que a minha mãe, ela sempre trabalhou em casa, mas ela era mais assim na área da costura, enfim, então sempre a gente acabava fazendo almoço e ela ia lá falando para nós, faz isso, faz aquilo, e a gente ia fazendo, né? E aí assim, fui seguindo, até que a minha avó, por exemplo, falou assim, por que você não faz um curso, né, e tudo mais? E aí eu fui, busquei a gastronomia
Já trabalhei em restaurantes, hoje dou aula de gastronomia, né? Então, tenho alunos, né? Gosto aí de passar o conteúdo, passar o conceito. E aí, hoje eu estou na área da docência também, sabe? Então, foi de uma forma bem dinâmica e foi acontecendo naturalmente. Eu vou ter que perguntar a tua idade? Eu tenho 26. 26 anos, já é professor, gente. Já tá dando aula, que coisa boa. Meu Deus, isso aqui tá muito bom. E aí, claro, né, que essa receita, por exemplo, vocês percebem que ela está, né, mais molinha, mas mesmo assim é saborosa igual, enfim. Mas Delicioso. quanto mais congeladas estiverem as frutas, mais textura ele vai ter, mais consistência vai ter também, tá bom? E eu posso fazer um potão disso daqui e voltar pro congelador. Isso, pode né? sim. Aí, e calda? Que calda você sugeriria? Se ele Olha, estivesse bem na textura de sorvete. Porque tivesse- assim não precisa de calda. Bem na textura de sorvete, poderia sim ser talvez uma calda feita com próprias frutas vermelhas ali, com um pouco menos de açúcar, mas ela um pouco mais ácida também, para ter uma acidez, seria bem interessante. E quem gosta, né, do chocolate, poderia fazer uma ganache de chocolate meio amargo ali, que também dá uma complementada também. Tá bom? Que delícia! Gente, ninguém mexe nesse potinho aqui, tá? Esse aqui já deve ter algum dono olhando por aí. Esse daqui ninguém mexe. Luiz, muito obrigada pela tua vinda aqui. Eu quero te convidar a voltar mais vezes para ensinar mais receitas pra gente. Com certeza. E dividir um pouquinho da tua experiência com a gente, tá bom? Com certeza. Eu que agradeço de Prazer. vocês terem convidado aí, Imagina, a mas gente que agradece. sempre à disposição. Muito, muito obrigada, viu? Muito bem, meus amigos. Agora é o seguinte, vamos falar... Já falamos de saúde agora e vamos continuar no assunto saúde. Só que agora, para falar sobre algo que o teu corpo não produz, você já sabe, né? Magnésio. Magnésio quelato, você tem que consumir ele de alguma maneira, certo? Só que muitas vezes o nosso corpo não está absorvendo de maneira correta os nutrientes daquilo que a gente come. E aí vem o magnésio quelato e o Luquinhas traz a dica. Excelente alegria estar aqui com vocês, felicidade poder falar de saúde para todos vocês. É muito importante a gente cuidar do nosso corpo, do nosso organismo, principalmente quando a gente não se sente tão bem, não é? Quanto tempo faz que você não sente mais aquele bem-estar completo? Ou quanto tempo faz que você já reclama com essas dores aí? Eu tenho uma ajuda para você, um aliado poderoso, natural e que não tem contraindicação, tá? Você pode fazer uso sem medo. Magnésio quelato. O magnésio ajuda você a aliviar as dores que você sente. Você vai ver, vai perceber que ele vai reduzindo suas dores, melhora a sua mobilidade, ajuda você a melhorar ainda mais os seus movimentos e ainda mais a sua saúde. Faz assim, já vai ligando agora no 0800 591 8773 e pede o seu magnésio quelato agora direto do laboratório. Você vai estar adquirindo o seu maior aliado da sua saúde. Além de auxiliar na redução das dores e melhora na sua mobilidade, o magnésio também ajuda você a repor os níveis hormonais, principalmente o hormôniozinho chamado melatonina, que é responsável pelo seu sono. Se você não dorme bem à noite por conta dessas dores que sente ou por conta do estresse excessivo, você precisa usar o magnésio quelato. Antes vai reduzir o estresse, depois ajuda você a dormir melhor e ter aquele dia, no dia seguinte, aquele dia satisfatório, com maior bem-estar, com muito mais alegria de viver. Então liga no 0800 591 8773, pede o seu magnésio, garante já com desconto especial de 60%, com prazo de pagamento para daqui 1 mês e meio. Você não vai pagar nada agora não, é 1 mês e meio para você começar a pagar no carnezinho o seu magnésio e ainda ganha um robô aspirador de presente. E o maior presente que você vai ter é sua saúde de volta. Então liga 0800 591 8773. Muito obrigada, Luquinhas. E agora a gente vai para o intervalo super rápido. E daqui a pouco a gente vai conversar sobre a pré-menopausa. Um assunto que não interessa só para as mulheres, não. Interessa para a família inteirinha. Então não saia daí que eu volto já com esse assunto que muito te interessa. Estamos de volta e agora, gente, é o seguinte, vamos falar da tal da pré-menopausa que afeta milhares de mulheres em todo o mundo. Só que eu quero chamar a atenção de vocês, porque você imagina assim, não, é lá com 50, 55 anos que eu vou ter que começar a ter os primeiros sintomas. E a resposta não é essa, tá?
Então isso pode estar acontecendo muito antes. Aí por volta dos seus 40, 42, 45 anos, tá? E eu vou conversar aqui com a doutora Samara Mendes, que ela é uma pessoa entendida do assunto, ela é ginecologista, obstetra e ela é uma especialista em mulheres, né? Então, para você que está nos assistindo agora e está com dúvida sobre esse assunto, você vai ter que esclarecer tudo isso, doutora. Tudo bem? Tudo bom, Carla? Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pelo Bem-vinda. convite, obrigada. Eu gostei do que você falou, né? Da pré-menopausa, que muita gente confunde, chega no consultório e fala, acho que estou na menopausa. Então, menopausa é 1 ano sem menstruar. E a pré-menopausa, o climatério, é toda essa fase que antecede. E sim, a partir dos 40 anos, a gente já pode começar a sentir alguns desses sintomas. Certo. E que sintomas são esses? Porque eu falei alguns sintomas hoje, bem no comecinho do programa, vocês lembram? Que eu falei sobre ondas de calor, né? Aquele calor assim, do nada, aquela loucura, você começa a passar mal de calor. É como se estivessem literalmente colocando fogo no teu corpo, é algo assim impressionante. Esse calor, ele vai afetando, vai ruborizando o teu rosto, o rosto fica muito vermelho. E a gente acha que, não, é alguma questão ligada à temperatura, eu acho que o ar não tá funcionando, ou é que tá muito quente, né? E às vezes não tem nada disso, né? Exatamente. E os calorões, né, os fogachos, eles são, assim, os sintomas mais patognomônicos do climatério, mas nem todas vão ter. Então, elas falam, não, eu não estou nesse período porque eu não tenho calorões. Mas a maioria das vezes já começa com, principalmente, assim, irritabilidade. Alteração de humor, uma labilidade emocional que não tinha, mais irritada com os filhos, com o marido. E aí a menstruação ainda muitas vezes está vindo normalmente, ela fala, não estou. Mas aí começam algum insônia, acorda às 3 da manhã, não consegue mais voltar a pegar no sono. Doutora, acho que eu tô vivendo isso. Eu só tenho isso para te dizer. Essa questão da irritabilidade, a gente confunde muito com TPM. Quem tem a TPM muito exacerbada, digamos assim, sofre muito com isso, né? Chega aquele período do mês em que você está, assim, você se sente insuportável, né? Você não está se aguentando mais com o teu mau humor, com a tua irritabilidade, com o teu nervosismo. Aí aquele choro descontrolado. E aí? Exatamente. E aí muitas acabam indo pro psiquiatra, onde é prescrito antidepressivos. Exatamente. Né? E aí, na verdade, não, é só essa fase que antecede. E isso é muito importante. Ali com os 30, 40 anos, a gente já tem que começar a tomar medidas preventivas. Então, reposição de vitaminas, cuidar da sua saúde para chegar nesse momento, numa fase de vida, né, nessa transição, com menos sintomas. E também prestar atenção no que está acontecendo para já levar para o seu ginecologista, para já começar uma reposição, né? Pode ser não propriamente dita a terapia de reposição hormonal, mas já começar a prestar atenção aí nessas alterações. Certo. Outra coisa que me chamou a atenção é a questão dos cabelos, das unhas. Se você está vivendo isso, você percebeu que o teu cabelo está caindo muito mais. Você percebeu que as tuas unhas estão extremamente fracas, né? Você já optou por unha de gel, por unha postiça, unha de colar, ou até mesmo esmaltação em gel, porque ela não cresce, ela começa a crescer e quebra, começa a fazer aqueles filetes de unha por cima, sabe? Quando faz saindo camadinhas de unha por cima da sua unha mesmo. E aí, os cabelos começam também a ficar mais finos, né? Você tinha um cabelo mais grosso, você percebe uma quantidade menor de cabelo. Tudo isso já tá mostrando que tem alguma coisa errada, Os sinais, a pele muda, então por essa perda de colágeno, né, de matriz. E aí também vem muitas vezes paciente com queixa do esquecimento, que é assim, uma falta de processamento. Na verdade, você pensa, mas você não consegue, o HD cheio, a palavra não sai, né? Então essa flutuação do estrogênio, ela já leva também, porque existem áreas da memória que têm receptores estrogênicos. Então, por isso que também contribui para essa falta de memória, aquela coisa não lembra a palavra, sabe? Então, isso aí que a gente chama de névoa cerebral dessa fase. Certo. E qual é o tratamento? Né? Chegou no consultório, aí você, os exames que são solicitados, porque tem exames muito específicos, né? Não é qualquer exame de sangue, tem os exames específicos para identificar isso também na questão hormonal, né? Eu acho que a
principal é a queixa da paciente, porque se ela vem com todos os comemorativos dessa fase do climatério e eu olho os exames de sangue e estão ali em níveis normais, eu não vou dizer que sim, está na fase pré-menopausal. Assim como se me vem valores altos e de repente eu falo, não, você está na menopausa. É transição, pode engravidar ainda. Olha então, só. não é a reposição neste momento, né? Então, é um somatório da clínica com a sintomatologia, exames laboratoriais e a reposição. Então, basicamente aí com hormônios bioidênticos, né? Que são mais seguros. Certo. Então, o tratamento tem que ser feito. Qual que é a idade, normalmente, que ocorre tudo isso? Porque a gente tem muito isso de ficar pegado na idade, né? Ah, não, é só com 50, 55 anos. Como é que funciona isso? Então, na verdade, o declínio da função ovariana a partir dos 35 anos, mas ali em torno dos seus 44, a grande maioria. Até a parada da menstruação pode levar uns 10 anos. Nossa, então da pré até começar a menopausa pode até ser parar 10 o último ano. Completamente. A menstruação 10 anos. Pode ser uns 10 anos. Uau. E aí que a reposição entra. Ela não tem que entrar somente quando parar a menstruação. Então, se começar já antes, nessa fase transicional, eu vou ter, então, uma melhora, como a gente está falando de colágeno. Então, eu vou proteger vasos, artérias, mesmo quem não tem sintomas, que são os fogachos, insônia. Vale a pena fazer a reposição por proteção óssea, câncer coloretal, a saúde coronariana, enfim, né? E cada fogacho que a mulher tem, cada calorão, se for bem intenso, pode levar a microlesões cerebrais, levando até a demência, né? Meu Deus! Futuramente. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Então você que está passando por essa situação, você que dá risada de quem está passando por isso, porque os calorões, gente, é um negócio assim que é inexplicável. É só vivendo mesmo que você percebe que você não está bem, né? E essas alterações, elas vão mudando, inclusive, a composição do nosso corpo. Porque pode reparar, né? Quando a gente vai para uma academia ou a gente vai para a praia, a gente percebe que mulheres aí com seus 40, 50 anos, elas têm um corpo muito parecido, né? A gordura começa a ir para a barriga, né? A gente percebe às vezes os braços mais fininhos, as pernas fininhas, fininhas e a barriga maior, né? Essa composição também vai mudando? Vai mudando e principalmente quando eu falei lá no começo desse cuidado ali em torno dos 30, 40 anos, até um pouco antes, porque ao longo da vida, se você vai criando uma resistência insulínica e aí na menopausa, com a diminuição do estrogênio, essa resistência insulínica se intensifica e aí que acumula gordurinha. Então não é culpa somente da falta de estrogênio e progesterona. Entendi. Então tá aí, gente. Dicas importantíssimas. Doutora, você vai ter que voltar para a gente conversar mais sobre diversos outros assuntos. Essa questão da menopausa ela é muito importante porque diz sobre a vida da mulher, mas sobre a vida de uma família também, né? Sim, porque afeta desde ela própria que não se reconhece, não se aguenta, os filhos, consequentemente, marido, colegas de trabalho, né? Então hoje eu acho muito importante até o que está sendo feito nas redes sociais de várias famosas fomentando esse assunto. Mostrando a sua vivência de como tem sido. Porque então não é somente a paciente que não tem condições, não é, todo mundo vai passar por isso. E não é fácil para ninguém, mas a gente pode manejar. É isso aí. Tem que se planejar também para poder se tratar. Doutora, muito obrigada mais uma vez. Um prazer te receber sempre. Obrigada pelo convite, Carla. Você de casa que está nos assistindo, agora vem a Vanessa com um recadinho bem legal para quem está com a visão cansada, seca, apagada, dificuldade de olhar, de ler um livro, de olhar para o celular, de olhar para a TV. Olha só. Oi, Carla, e boa tarde para você que está acompanhando a programação da Evangelizar, mas que percebeu que foi passando o tempo e o que não está legal? A sua visão não está enxergando direito, ela foi ficando fraquinha, foi ficando cansada, você percebe aí que parece que tem uma areinha no olho, coça demais, tá lavando uma louça, tá trabalhando, fazendo alguma coisa e a mão tá no olho e você coça, o olho fica vermelho, escorrendo aquela lágrima quente, aquela dor de cabeça no final do dia seguida de enjoo. Tudo porque você passou o dia forçando a sua visão, porque a visão está fraca. E isso acontece porque a gente deixa de absorver elementos importantes para a boa saúde da visão através da alimentação durante a nossa vida. Por isso que é importante a suplementação. O Vision X, que é esse aqui do X bem grandão, que é 100% natural, auxilia na visão. Você vai tomar uma cápsula por dia e ele vai agindo lá dentro no fundo do seu olho, melhorando, lubrificando, clareando a sua visão, assim como tantas pessoas que já tomam o Vision X e que fizeram questão de vir aqui contar para você. Veja comigo mais um caso de sucesso.
Meu nome é Reinaldo Carrara. Eu fui ao médico e ele me recomendou, me deu o laudo e recomendou não andar sozinho nem de ônibus, mas depois comecei a tomar o Vision X e graças a Deus superou. Já estou podendo pedalar minha bicicleta com mais segurança. Participei em outubro até de um passeio ciclista e ganhei até um troféu. Tá vendo só? Você também precisa do Vision X. Basta ligar 0800 777 0190. Vamos fazer o seguinte? Já que a gente está aqui, vamos fazer uma promoção super especial para você nessa tarde? Então é o seguinte, ligando agora, eu vou liberar metade do preço e um lindo terço de presente. Você vai receber o poderoso Vision X aí na porta da sua casa, acompanhado de um lindo terço de presente, mas tem que falar que está assistindo aqui na TV Evangelizar. 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. Muito obrigada, Carla. Obrigada, querida. Bem, agora é o seguinte, a gente vai encerrar o programa com uma imagem linda de duas cidades que estão assim no meu coração, no nosso coração, que é Olinda e Recife. Olinda está completando 490 anos e Recife completa 488 anos hoje. Então quero mandar um beijo para todo mundo que nos acompanha pelo canal 47.1. O meu muitíssimo obrigada pelo carinho de vocês. Vocês ficam agora com o programa Viajar é Preciso. E eu encerro o programa, claro, continuando com o meu docinho, com o meu sorvetinho natural. Espero que vocês façam aí, tá, gente? Um beijo para todos vocês.